Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita. Hoje vamos tratar de um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer um estudo um pouco menor, porque esse estudo não é base para uma palestra, e sim para uma reflexão que vamos desenvolver aqui, trazendo ah, o texto doutrinário, né, para nós lermos e comentarmos. Se você não teve acesso aos estudos anteriores desse canal, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Seja muito bem-vindo aqui a esse estudo. Então, hoje nós vamos comentar o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E esse item é um item escrito por Kardec, ele não faz parte das instruções dos espíritos. Portanto, Kardec, ao tentar falar, né, e ao buscar falar, melhor dizendo, sobre essa sequência que nós tivemos na história, de revelação da lei de Deus com Moisés, depois o Cristo e depois o Espiritismo, Kardec então vem dizer, nessa oportunidade, assim como fez em outras ocasiões, vem dizer para nós o que significa exatamente o Espiritismo para nós, na sua perspectiva, né? Quer dizer, qual a intenção, qual a ideia de que ele tinha principal sobre o Espiritismo. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, do texto que nós vamos analisar. Eu vou fazer primeiro uma leitura geral, é um parágrafo só. Esse item se desdobra, esse item, o Espiritismo, se desdobra em três itens, de 5 a 7, mas a gente vai ler só o 5 e vamos deixar o 6 e o 7 para uma outra oportunidade. Vamos ler, então, o item e depois a gente faz os comentários. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Então, nós observamos aqui que Kardec começa com uma afirmativa longa e que merece aqui alguns comentários, porque ela é, vamos dizer assim, o ponto quase que central de todo esse comentário que Kardec faz. Kardec começa dizendo que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, o espírito é uma ciência que vem revelar, traz provas irrecusáveis, o quê? Duas coisas: a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Vou botar aqui até de outra cor. Então, observe, Kardec está usando dois termos aqui no início que parecem contraditórios. Por quê? A ciência ela é baseada em provas e não em revelações. A ideia da revelação é uma ideia muito religiosa e exatamente é, retira a necessidade da prova material, né? A prova testemunhal, material, enfim, porque ela é simplesmente uma revelação. E diante de uma revelação, a gente não tem como se contrapor.
Se a gente diz que os 10 mandamentos são uma revelação de Deus para Moisés, quem vai falar alguma coisa? Você não tem como é, é, contra-argumentar, porque é uma revelação. Agora, se você prova, você tem como argumentar de maneira contrária. O método que você usou para provar pode ter sido equivocado, pode ter sido falho, você pode ter chegado a algumas conclusões, mas do outro lado pode ter se chegado a outras. Então, observe aqui que, embora Kardec queira centrar a sua ideia em uma ciência, ele não está usando a ideia da ciência como nós usamos comumente no nosso linguajar. É importante que a gente leia o item 8 desse mesmo capítulo, que ele vai falar sobre a aliança entre a ciência e a religião, para entender que Kardec entende a ciência como a compreensão, a revelação das leis materiais da vida de Deus, da natureza, e a religião como a revelação das leis morais da vida, das leis morais de Deus. Então, a ciência e a religião, para Kardec, não podem se contrapor, porque, no fundo, elas são uma coisa só. Elas são a expressão de Deus, seja na organização da natureza, seja na organização da vida moral. Portanto, Kardec não está considerando a ciência do ponto de vista daquilo que a gente poderia chamar de ciências particulares: a física, a biologia, a química e o espiritismo. Não, não é isso. Toda a ciência material busca provar e trazer as provas e trazer, né, o conhecimento da dinâmica da natureza, principalmente aqueles fatos que independem da vontade do homem, como a gravidade. Independe da vontade do homem, acontece, né? Colocou a sementinha na terra, molhou adequadamente, vai germinar, né? É da natureza. Então, é esse o sentido de ciência que Kardec está trazendo. E por que eu estou chamando tanta atenção em relação a isso? Porque Kardec, de um lado, vai, embora né, a gente imagina que Kardec soubesse disso, Kardec era um homem de ciência, né, de que todas as afirmativas científicas elas são objeto de críticas, de revisões, de superações na história, né? O que Kardec está dizendo não é que o espiritismo é uma ciência desse ponto de vista. Ele está dizendo que o espiritismo vem revelar, vem trazer, vem demonstrar, através de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Quer dizer, é para dizer assim para nós: o mundo espiritual existe, ele é da natureza, ele é tão natural quanto a nossa existência corporal. Ele é algo da vida, né? É nesse sentido que Kardec vem falar do espiritismo como ciência. Agora, observe que Kardec não fala do espiritismo como religião. Por quê? Porque Kardec entende que há uma dimensão moral no espiritismo, mas essa dimensão moral já estava com Cristo. O espiritismo não veio trazer uma religião nova, um conhecimento novo, ele vem trazer uma prova irrefutável de alguma coisa que é da natureza, né? Mas isso não tem nada a ver com religião nesse sentido, né? Kardec, em diversas oportunidades, afirma que o espiritismo tem uma, uma
em certos aspectos, uma conotação religiosa, porque fala de Deus, porque a gente faz oração, mas o Espiritismo não tem ritual, não tem igreja, não tem dogma, não tem uma hierarquia, né? De quem pode falar, de quem, né? De autoridade. Não é essa a proposta. Não é fazer do Espiritismo, desse conhecimento, um conhecimento religioso no sentido estrito que a gente tem, né? Agora, é uma ciência que vem provar a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, o centro da preocupação dos espíritos em nos trazer o espiritismo não é trazer uma nova moral, porque a nova moral, não existe outra moral que não a do Cristo. A preocupação é nos dar a certeza da existência do mundo espiritual e a sua e as relações com o mundo corpóreo. A gente observa duas coisas, né, que eu quero chamar aqui a atenção. Uma é o quanto a ideia espírita, muito mais do que a religião espírita, ela tem se sobressaído no mundo. A gente observa quase como um lugar comum as pessoas se referirem à ideia de que vão continuar vivas, talvez encontrem os parentes no mundo espiritual. A gente vê em filmes, a gente vê a questão da manifestação é, que a gente chama de mediúnica, né? A gente vê cada vez mais disseminada essas ideias, mesmo que fora do contexto disso que a gente chama, né, no movimento espírita, de religião espírita abrasileirada, como é o nosso caso aqui, né? Nós fizemos do espiritismo uma religião no Brasil, uma religião que tem uma força pequena dentro do Brasil, não mais do que 3% dos brasileiros se dizem espíritas, mas a difusão das ideias espíritas é maior do que a do espiritismo nesse sentido, né? Então, ah, e essa é a preocupação, porque o espiritismo é só um instrumento que Deus certamente se utilizou para tornar viva na alma das pessoas essa consciência da vida espiritual durante a encarnação. Quer dizer, a gente encarnado saber que nós vamos desencarnar e que vamos permanecer vivos do outro lado da vida. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, a gente mostra o quanto essa ideia forte que Kardec está nos chamando a atenção, quando a gente pega a questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu vou colocar ela aqui na tela. A gente está aqui no finalzinho da resposta de Santo Agostinho à questão 919, que é aquela questão que pergunta qual o meio mais eficaz de nós acelerarmos o nosso progresso, a nossa evolução, e a resposta é o conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, então, vai fazer uma digressão sobre isso, e no finalzinho da sua resposta, da sua longa resposta, ele vai dizer o seguinte: sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, é exatamente esta ideia que estamos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Então veja, Santo Agostinho está dizendo que a tarefa que os espíritos se incumbiram de fazer ao trazer o espiritismo é tornar o futuro tão certo para nós quanto o presente o é. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, é exatamente essa ideia da incerteza do futuro que estamos encarregados de
destruir da sua mente, das vossas mentes, de modo que a gente compreenda esse futuro, ou seja, a vida no mundo espiritual, de forma a não restar nenhuma dúvida na nossa mente sobre isso. Foi por isso que primeiro chamamos vossa atenção por meio dos fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, as mesas girantes, e que agora vos damos instruções a cada um de vós, instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Olha a nossa responsabilidade, né? E olha a importância dessas ideias. Se o Livro dos Espíritos veio, foi antes de tudo para dar ciência, tirar completamente da nossa mente a possibilidade de dúvida sobre a existência da vida futura e das relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Vamos voltar então para o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, vamos então dar sequência à nossa leitura. Ele, o Espiritismo, nos mostra não mais como coisa sobrenatural, ou seja, o mundo espiritual, né, e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo não nos mostra mais isso como algo sobrenatural. Ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos que até hoje incompreendidos e por isso mesmo relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, o que o Espiritismo vem trazer é a ideia de que a vida espiritual é tão material não, é tão natural quanto a vida que nós temos. Se nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos físicos, né, nós não deixamos de ter percepções espirituais. E elas são tão reais, são tão vivas, são tão naturais como qualquer outra coisa que a gente vive. Então, é tirar os fenômenos, né, chamados mediúnicos do campo do sobrenatural. Não existe sobrenatural. Esses fenômenos são naturais, são assim, eles existem, eles fazem, eles acontecem, quer a gente queira, quer não. Porque as coisas da natureza, elas têm essa dimensão. Elas ocorrem independente da vontade dos homens. Portanto, se existe influência espiritual, ela existe influência espiritual, quer a gente goste, quer não goste, né? Então, tirar a dimensão sobrenatural do fantástico, do maravilhoso, e um outro aspecto que é muito importante é quando a gente observa nas outras religiões a afirmativa de que, já que nós não conseguimos compreender esses fenômenos, não é? A gente entende que a tudo Deus é capaz e, portanto, nós, embora não compreendamos, nós confiamos e por isso depositamos a nossa fé. No caso do Espiritismo, há uma ideia de que a grandíssima parte das coisas que nós não compreendemos é porque nos faltava esse elemento, né? E agora, aquilo que o próprio Cristo trouxe para nós de fenômenos, daquilo que é chamado de milagres, está lá explicado na Gênese, né? Através do domínio dos fluidos e esses fenômenos eles não são milagres, eles só não eram bem compreendidos. Então, é exatamente essa partezinha que vai ser comentada agora. É essas revelações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas, ou ditas como milagres, ou como sobrenatural, ou uma outra falsa compreensão é a ideia de que, bom,
isso foi feito porque só o Cristo era capaz de fazer algo semelhante. O próprio Senhor Jesus disse: tudo que eu fiz, vós serão capazes de fazer e muito mais. Então, não é verdade que as coisas que o Cristo fez eram uma exclusividade por conta da sua elevação espiritual. Era derivado da sua elevação espiritual, mas não era exclusividade. Todos aqueles que estão no patamar do Cristo, todos nós um dia seremos também capazes de fazer aquilo que o Cristo fez. E houve muitas circunstâncias assim, né? O, ah, os discípulos perguntam para Jesus por que Jesus conseguia afastar, entre aspas, os demônios, né? E eles não, e depois eles conseguem fazer isso em muitas passagens. O próprio Paulo, né, faz isso em algumas circunstâncias. E hoje em dia a gente observa os trabalhos de doutrinação, enfim, de desobsessão, já feitos de forma recorrente nas casas espíritas. Então, tudo aquilo que Jesus fez, não é? Ah, não eram coisas sobrenaturais, embora maravilhosas aos nossos olhos, né? Ah, mas Paulo também curou, ah, em muitos casos, outros discípulos também curaram em muitas circunstâncias. Então, embora maravilhoso num certo aspecto, não deixava de ser algo natural. É porque é da natureza, mas não é tão corriqueiro para nós. Então, a gente acha que é espetacular quando alguém é capaz de fazer aquilo que a gente ainda não é capaz, né? Por fim, o Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Então, o Espiritismo, ele, naquela sequência de Moisés, Jesus e Kardec, Kardec, nesse sentido do Espiritismo, é uma chave a mais que vai dar uma possibilidade de compreensão, de interpretação um pouco melhor, que vai nos auxiliar certamente para aqueles que relutam em acreditar, em aceitar, a esses é dado essa chave para ver se dessa forma a gente consegue aceitar e seguir o caminho, né? E aí a gente volta pro Livro dos Espíritos, para a passagem de Santo Agostinho, relembrando a advertência que Santo Agostinho nos faz e que eu não comentei propositalmente. Vamos voltar lá para o Livro dos Espíritos. Então veja aqui, eu vou até colocar com uma outra cor. Ele diz: foi para isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar. Então, todos nós que temos a oportunidade de ter a chave das interpretações espíritas em mãos, temos a responsabilidade de estudá-las, de compreendê-las e de tornar essa compreensão que vamos desenvolvendo, porque é lógico que nós vamos amadurecendo a compreensão, os estudos, vamos escutando o que os outros estudam também, compartilhando, tendo as nossas experiências de vida que vão desenvolvendo o nosso senso moral, e muitas coisas que a gente estudou no passado agora fazem mais sentido para nós, mas nós temos a responsabilidade, o dever moral, né, de compartilhar, de espalhar essas verdades. Então, todas as vezes que nós formos chamados ao testemunho de usar a palavra, de fazer oração, de conversar com alguém, de dar um consolo, de falar das nossas certezas,
mesmo no ambiente aparentemente hostil, não é? Ah, aquela passagem bonita que Jesus diz: se tu sabias que eu colho onde não plantei, né? Ou seja, você acha que dali não sai nada, mas calma, joga semente que da onde você não imagina que vá surgir, né? Ali vai ter uma resposta que talvez você não espere ou que talvez você não veja. Então, calma, faz o seu trabalho, espalha a semente, não guarda esses conhecimentos só para si. O que não significa que a gente se transforme em pessoas é, proselitistas, chatas, que ficam toda hora falando para todo mundo de espiritismo ou das coisas que a gente é, lê ou sabe, ou que só quer ficar passando para as pessoas, ou só comentando, ou só dando livros espíritas para as pessoas. Calma, não é assim. Lembra que o nosso testemunho vale mais do que as nossas palavras. Muito bem, vamos terminar por aqui, esperando que, espero, não é, que Deus te abençoe nessa hora. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse estudo. Nós vamos oportunamente trazer uma outra reflexão sobre outro item do Evangelho ou do Livro dos Espíritos para continuarmos aqui a nossa tarefa. Fica com Deus, que Deus te abençoe a você, a sua família, a sua casa, a sua vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Aproveita bem essa oportunidade de refletir, de aprender sobre o Espiritismo e espalhe essa semente. Um grande abraço, tchau!